Muito boa tarde. Muito boa tarde. Gostaria de agradecer o convite que me foi formulado e para ser mais sintético vou passar a ler, tentando não ocupar os 3 minutos e meio. Um país não é apenas o território de uma geração. Foi criado pelos nossos antepassados e deve sobreviver a nós, por isso não nos podemos comportar como se estivéssemos perante um couto mineiro. E, contudo, aquilo que se tem assistido nas últimas décadas mostra que os cerca de 90 mil km² de território têm sido geridos como se quiséssemos renegar as conquistas de séculos, e essas políticas, com implicações demográficas, têm-nos levado a caminhar irresponsavelmente para o abismo. O abismo surge aqui de forma metafórica, mas também é real. Hoje temos um país com uma grande parte do seu território desertificado do ponto de vista demográfico e económico. Grande parte dos graves problemas de emprego, de saúde, de ambiente, de cultura, enfim, daquilo que define a qualidade de vida de uma população, radica em questões demográficas, de política demográfica. Até ao século XX, os portugueses distribuíam-se quase uniformemente por todo o território. Uma resenha do reino mandada a fazer por Dom João III na primeira metade do século XVI já isso indiciava. No primeiro recenseamento de 1864, atingíamos então 8,8 milhões de habitantes. Portugal estava agregado num conjunto de milhares de localidades, marcadamente rural, em que a população de Lisboa rondaria os 200 mil habitantes e o de Porto 80 mil. Não havia grandes cidades para além destas que conhecemos. Depois, o século XX fica marcado por um inusitado boom demográfico sem paralelo, e aí houve, de facto, questões que se mostraram fatais do ponto de vista estrutural, em termos demográfico, económico e social. Estas alterações demográficas, e que aqui apenas traço de forma simplificada, resultaram sobretudo num forte reforço da população urbana e numa consequente redução significativa do peso das comunidades rurais. Em meados do século XX, além das cidades do Porto e de Lisboa, Portugal apresentava já diversos núcleos de elevada densidade populacional, que se estendiam sobretudo, mas não só, em redor das duas principais urbes, evidenciando-se também os primeiros sinais de densificação da coroa urbana destas duas cidades. Note-se, por exemplo, que a construção da ponte 25 de Abril, inaugurada em 1966, abriu as portas a um desenfreado crescimento urbano da margem sul do Tejo. A título de exemplo, o distrito de Setúbal teve um aumento entre 1971 e 2011 de quase 380 mil habitantes. Contudo, apesar de nas últimas 3 décadas ter vindo a assistir a uma relativa retração neste crescimento populacional, os fenómenos de urbanização e suburbanização intensificaram-se em paralelo com um êxodo rural muito pronunciado. De acordo com um estudo do INE, as 141 cidades portuguesas concentravam 40% da população, embora ocupando apenas 2% do território, com uma densidade quase 20 vezes superior à média nacional. Ao invés, diversos distritos do interior, como Beja, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Vila Real e Viseu, têm hoje menos população do que tinham em 1900, quando éramos apenas 5 milhões de habitantes. Ora, houve fatores políticos para que tal situação se tenha verificado, que me levaria a uma extensa análise que não cabe agora aqui a fazer. Mas apenas gostaria de deixar esta mensagem em tom de conclusão. Nenhum país é viável no futuro com 40% da sua população em apenas 2% do seu território. Nenhum país é viável quando a expressão política de 98% do seu território é quase residual. Repare-se, por exemplo, que os 8 distritos do interior de Portugal continental têm hoje apenas 15% dos lugares na Assembleia da República, e se Portugal fosse uma democracia em 1950, o peso demográfico destas regiões equivaleria a quase 30% dos assentos parlamentares. Enfim, nenhum país é viável quando necessita de contínuos investimentos, não porque a sua população está a aumentar globalmente, mas porque as erradas políticas de desenvolvimento causam êxodo rural, abandono das terras, massificação urbana. Enfim, para concluir, nenhum país é viável quando não olha para as razões estruturais e políticas que nos levaram até este ponto. Um ponto que é perigoso, fratricida, diria mesmo suicidário. Obrigado.